Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim para nós: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Amém. Você pode se assentar nesse instante? Como temos visto nesses dias, toda obra precisa de um propósito, toda obra precisa de um projeto, toda obra precisa de trabalhadores. E a gente não precisa ser um especialista em construção civil, por exemplo, para saber que também, essencialmente, toda obra, para ser começada, para ser levada adiante, para ser concluída, ela precisa necessariamente de recurso. Recurso. Imagine comigo um cenário. Imagine que você seja o dono de uma obra. Você decide construir uma casa, por exemplo. E aí você tem já o seu propósito estabelecido. Você vai fazer a sua casa por causa de um propósito. Você já tem o seu projeto estabelecido. Você já imaginou a sua casa. O engenheiro já projetou. Você já tem os trabalhadores para construir a sua casa. E aí você então começa esse processo. E vai passando os dias, como se é esperado, aquela primeira leva de recursos e de materiais, de objetos, que você pediu para que entregasse lá no terreno, aquilo vai sendo usado. Vai passando os dias, de repente você está na sua casa, a pessoa que você contratou vai até a sua casa, bate na sua porta e ela te entrega uma lista de materiais. E diz para você algo que é desesperador, né? A primeira leva acabou. A gente precisa agora de uma segunda leva de material para a gente seguir a construção. E aí você pega aquela lista de materiais, você a confere, você é o dono da obra, você sabe exatamente o que você quer que seja construído lá no seu terreno. E aí quando você recebe aquela lista e você confere com o que está sendo construído, você olha atentamente, e aí você vai perceber um detalhe. Esse trabalhador, esse construtor, ele está seguindo exatamente o seu projeto. Ele entendeu a sua proposta, o seu propósito, e ele está executando a sua obra exatamente do jeito como você planejou. Ele está seguindo à risca a planta. Então você é o dono da obra, você colocou um trabalhador lá na sua obra, que entendeu o propósito da sua obra. Você quer construir uma casa por causa de um fim específico, você entregou para ele a planta da casa, ele está seguindo a risca, está fazendo tudo, usando tudo com responsabilidade, ele bate na sua porta, te apresenta uma lista. O que você, como dono da obra, vai fazer? Você vai providenciar o material para a obra, porque a obra é sua. E você vê, o cara entendeu, está executando exatamente, e não está havendo desperdício, ou seja, está no cronograma. Você vai então prover o material para que a obra continue. Para que a obra continue. Por quê? Você, uma vez que é o idealizador do projeto, a obra é sua, tudo que você quer ver é que a sua obra vá adiante. Vá adiante. Então você vai fazer o que você puder para que haja recurso para a sua obra. Não é assim? A obra é sua, o projeto é seu, tudo bem. Então você é o provedor. Agora imagine um outro cenário. Imagine que alguém contratou você para construir uma casa. Você entendeu. A pessoa compartilhou com você o projeto, o propósito, você entendeu. Você está seguindo à risca. Você começou a trabalhar. Foram passando os dias. Você, como um trabalhador, você vai perceber um detalhe. Os materiais estão acabando. Os tijolos estão acabando, o cimento, ferragem. Está acabando, você está usando com responsabilidade. Você está fazendo tudo certinho. Mas é natural que uma obra peça materiais, você está usando. Quando os recursos estão acabando e você já faz um cálculo e pensa assim, temos recurso,
temos materiais para mais 1 ou 2 dias de serviço. Então lembre-se, você não é o dono da obra, você é um trabalhador daquela obra. O recurso está acabando. Você mede e fala, temos material para 1 ou 2 dias. O que você vai fazer? Você vai sentar e vai ficar apavorado, assustado, angustiado, preocupado, pensando assim, o que eu vou fazer? Os materiais estão acabando, a obra está acabando. Como é que eu vou levar isso adiante? Como é que eu vou fazer uma parede se eu não tenho tijolos? Como é que eu vou bater uma laje se eu não tenho ferragem, cimento? Falta tábua, falta tudo. Como é que eu vou fazer? Se você for uma pessoa consciente, você não vai se desesperar porque a obra está caminhando para a finalização de materiais. Sabe por quê? Porque você não é o dono da obra. Você não é o dono da obra. Então, se você está trabalhando naquela obra e você percebe que os materiais estão acabando, o que você vai fazer? Você vai preparar uma lista e você vai bater na porta do dono da obra. E você vai dizer para o dono da obra o seguinte: olha aqui, estou executando certinho, estamos no cronograma. Só quero te deixar consciente de que, para a continuidade da obra, nós temos aqui uma necessidade. Então, a lista está aqui. Porque o problema não é seu, a obra não é sua. Então, um trabalhador não tem que se preocupar com a continuidade da obra em relação a recursos, porque ele não é o dono da obra. Mas o trabalhador sabe que, se o recurso parar de chegar, a obra vai parar. Então, ele não vai, um trabalhador normal, né, psicologicamente normal, ele não vai tentar levar uma obra adiante sem recurso, ou pelo menos sem buscar do dono do recurso o recurso para aquela obra. Você está entendendo a seriedade disso? E por que eu estou dizendo isso? Nós estamos inseridos numa obra. Nós já entendemos o propósito dessa obra. Deus já nos mostrou o seu projeto para essa obra. Deus já está nos recrutando. E eu tenho certeza que você já está colocando o seu coração nessa obra. Mas nós precisamos nos lembrar do seguinte: essa obra só irá adiante, só será movida, sustentada, se houver recurso para que essa obra vá adiante. E sabe o que nós precisamos nos perguntar? É que tipo de recurso leva essa obra adiante? Que tipo de recurso leva essa obra adiante? Obviamente que, se estivéssemos falando aqui de uma obra de construção civil, facilmente nós falaríamos, vimos aqui, temos visto, por exemplo, tijolo, ferragem, cimento e por aí vai, uma lista imensa de materiais, de recurso que vão fazer com que essa obra vá adiante. Mas a grande pergunta para nós nessa noite: qual é de fato, qual é essencialmente o recurso que sustenta essa obra que nós chamamos obra de Deus? Qual é o recurso que essencialmente sustenta essa obra chamada obra de Deus? É uma pergunta importante, porque se a gente não tem clareza do recurso que sustenta verdadeiramente essa obra, nós corremos o risco de sairmos por aí desesperados, buscando aquilo que nós pensamos ser os recursos necessários para que esta igreja, para que esta obra esteja de pé. E trazendo recursos indevidos para a obra não continuará. Não continuará. Imagine, por exemplo, um pedreiro, está lá na obra, está faltando as coisas para levantar a casa, aí ele liga para o dono da obra, pede o material, de repente encosta, por exemplo, um caminhão, um baú, aí abre lá o baú e começa a descer malha. Imagina a cara do pedreiro, falando: para que é isso? Não, é o recurso para a continuidade da obra. Malha? É, malha. Malha. Não, meu amigo, aqui é construção civil, eu preciso de tijolo, ferramenta, cimento, ferragem.
Não, mas mandaram entregar malha aqui para você continuar a obra. Eu falei, não, eu não sou costureira, eu sou pedreiro. Manda entregar lá na casa da Valéria, da Beth, né, que elas vão ficar felizes, né? Amém? Manda aí, ó. Mas isso é um recurso bom, importante, mas não serve aqui. Aqui nós precisamos de tijolo, ferramenta. Você percebe a clareza disso? Se nós não temos clareza do real, do principal, eu diria até o único recurso que a igreja precisa para que a obra de Deus vá adiante, nós buscaremos tudo, menos o mais importante. E sabe o que vai acontecer? Nós podemos até ter tudo o que nós julgamos ser o essencial. E sabe o que vai acontecer? Nada. Porque nos faltará o essencial. E qual é o essencial? Qual é o verdadeiro e único recurso que move, que sustenta e fará com que essa obra de Deus seja concluída? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esse é o recurso. Preste atenção no que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está dizendo para nós. Que nós, há uma promessa aqui, nós, igreja, receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, a fim de que o Espírito Santo viria sobre nós a fim de quê? A fim de que sejamos testemunhas. Testemunhas. Então perceba, qual é a natureza dessa obra? Deus nos amou. Deus decidiu, por causa do seu amor, nos salvar. Decidiu vir do céu ao nosso encontro, revelar o seu rosto ao mundo. E fez isso num primeiro momento por meio do seu Filho Jesus, que assim como o Pai nos amou e nos amou até o fim, nos serviu, entregou a sua vida. No final da sua existência humana, Ele vocacionou a sua igreja e enviou a sua igreja. E, por exemplo, no final de Lucas, Jesus deu uma orientação muito específica para essa comunidade. Após ser ressuscitado, refazer os ânimos dos seus discípulos, recrutá-los novamente, restaurá-los. Jesus deu uma orientação: permaneçam na cidade, permaneçam na posição, permaneçam em oração, até que do alto, preste atenção nisso, do alto, vocês sejam revestidos de poder. De poder. Há uma promessa de Jesus sobre a igreja, de que ela faria aquilo que Deus confiou a Jesus e que Jesus confiou à igreja, que seria possível somente se a igreja estivesse revestida de poder. De poder. Sabe, porque nós estamos falando de uma obra espiritual. Perceba, Deus revelou o seu rosto ao mundo, para salvar o mundo. Por meio de Jesus, Ele mostrou o seu rosto, e agora Ele continua mostrando o seu rosto ao mundo por meio de quem? Por meio da igreja. A expectativa de Deus sobre nós é muito clara, de que ao olharem para nós, ao conviverem conosco, ao estarem no meio de nós, as pessoas vejam o rosto de Deus, assim como viram em Jesus. E aí você talvez pense, pastor, isso é difícil. Eu sou limitado, sou pecador, tenho as minhas dificuldades, tenho os meus altos e baixos. Já falei isso aqui, vou repetir para você. Nós não estamos falando de uma tarefa difícil de ser executada. Nós estamos falando que o que Jesus nos confiou é uma tarefa impossível de ser executada na nossa dimensão. Então imagine como é possível que alguém olhe para mim, convive comigo, esteja perto de mim, se relacione comigo, ou esteja nessa comunidade, transite no nosso meio, e com isso ela experimente a presença de Deus. Veja o rosto de Deus. Como isso é possível? Estou dizendo para você, não é possível.
Não é possível. Nós estamos falando de uma experiência humanamente impossível de ser alcançada. Não há estratégia, não há recurso humano, não há vocação, não há ninguém capaz de, por si mesmo, fazer com que essa experiência seja possível. Em qualquer momento, confiando em nós mesmos, nós vamos escandalizar as pessoas. Verão em nós coisas, facetas completamente diferentes das coisas de Deus. É isso que vai acontecer. Então, nós não estamos falando de uma experiência difícil. Difícil. Há muitas coisas difíceis na vida. Muitas. Mas que se treinarmos, nos esforçarmos, talvez consigamos fazer. Mas nós estamos falando aqui que o que Jesus confiou a nós é impossível de ser alcançado. Por isso, Jesus está dizendo que quando, e somente quando, recebêssemos do céu poder, esse poder nos tornaria testemunhas do Evangelho de Jesus, testemunhas do próprio Jesus. Seríamos rosto de Deus na terra. Não é uma experiência que a gente consegue com os nossos anos de igreja, com os nossos cursos, com a nossa força de vontade, com a nossa boa intenção. Isso não vem com o tempo. Quanto mais tempo eu fizer, quanto mais eu praticar essa estratégia, quanto mais pensamento positivo eu tiver, mais parecido com Jesus eu serei. Não. Jesus está dizendo que esta é uma prerrogativa do Espírito Santo. Por isso ele disse: esperem na cidade, permaneçam na cidade. Ainda não é tempo de vocês saírem mundo afora em meu nome, porque vocês não conseguirão. Não será possível sair em meu nome por boa vontade. Não será possível representar o meu nome por boa vontade. Não é possível, porque vocês não terão dentro de vocês o necessário para que isso seja possível. Sabe por quê? Porque isso é uma experiência espiritual. Espiritual. Por isso ele disse: virá sobre vocês. E o que Atos dos Apóstolos mostra para nós? Mostra para nós o que acontece quando, de fato, a igreja é revestida de poder. O que de fato acontece? Porque Jesus sabe, ele mesmo enfrentou, Jesus sabe que haverá barreiras, impedimentos que se colocarão entre nós e a missão que Deus nos confiou. Não pense você que será fácil você sair por aí em nome de Deus. Que será fácil, quando você tomar a decisão: não, eu quero ser uma testemunha, eu quero fazer a vontade de Deus. Não pense você que as coisas serão fáceis, que as portas vão se abrir, que as coisas vão funcionar assim às mil maravilhas. Não pense você, porque há barreiras que para nós, seres humanos, como eu disse, serão impossíveis de serem suplantadas, superadas, vencidas. Então, o que Atos dos Apóstolos é? Atos dos Apóstolos é, na verdade, a narrativa de uma grande aventura, de um grande movimento. É o Evangelho cumprindo um itinerário, saindo de Jerusalém e ganhando os confins da terra. É disso que se trata o livro de Atos dos Apóstolos. É a igreja em movimento, é o evangelho em movimento, superando toda e qualquer barreira que se coloque entre a igreja e a missão que ela recebeu do céu. E aí a gente vai ver como que a igreja consegue superar essas barreiras. Sabe como ela consegue? Pela força do Espírito Santo. Então perceba, há várias experiências aqui. Por exemplo, capítulo 2, quando essa promessa se cumpre, quando essa promessa vem sobre a igreja.
pessoas são batizadas com o Espírito. Ele pousa sobre a igreja. O que eles estavam fazendo? Perseverando em oração, confiando na promessa, esperando com expectativa a promessa se cumprir. Então perceba que o Espírito Santo vem não de forma aleatória, não de forma aleatória. As pessoas que num primeiro momento recebem e posteriormente as demais são pessoas que foram instruídas por Jesus, discipuladas por Jesus, entenderam do que se trata, se abriram para isso, e estão aqui buscando, desejando receber isso. E aí o Espírito Santo vem. E o que acontece? A gente vai ver a igreja se movimentando numa força que não é humana. Não é humana. Por exemplo, a igreja aqui, ela tem dificuldade comunicativa. Comunicativa. Um dos grandes desafios para a pregação do evangelho é a comunicação. É um problema humano e, sem dúvida alguma, para o evangelho. Mas eu não estou falando de uma comunicação natural. Por exemplo, nós temos na nossa igreja um excelente time de mídia. Está se capacitando, treinando. Nós estamos indo cada vez mais para as mídias, usando ferramentas do nosso tempo para que o evangelho avance, alcance mais e mais pessoas. Só que tem um problema. Há um tipo de comunicação que não é acessível pelas nossas ferramentas. Eu sou pastor, gente. Eu sou pastor. E sabe uma experiência que me acontece corriqueiramente? É eu falar, pregar, explicar, desenhar, quase dançar, e a pessoa não entende. Faz completamente diferente. Nós não estamos falando de uma compreensão meramente racional, mas aquela comunicação que entra no ouvido e vai para o coração, e é um entendimento que ganha raiz na própria vida, que supera. Então é uma comunicação que extrapola a nossa capacidade humana comunicativa. Então nós temos hoje diversas ferramentas. Por exemplo, há muitos congressos hoje que tem várias línguas. Você não precisa necessariamente saber a língua do palestrante. Você chega lá, você vai receber um fonezinho, você vai colocar o fone. O palestrante, por exemplo, está falando chinês. Você não sabe. Mas, simultaneamente, haverá um tradutor falando na sua língua, outro falando na outra língua. Ferramenta poderosa de comunicação, mas nós não estamos falando desse tipo. Nós estamos falando de uma experiência que, quando o Espírito Santo vem, a igreja recebe uma autoridade, recebe uma língua como de fogo, no sentido de que, quando ela abre a boca, essa língua como de fogo, ela alcança muito mais que os ouvidos, mas ela alcança o coração, e essa língua de fogo, ela incendeia o coração, independentemente dos obstáculos humanos que estão entre quem fala e quem ouve. É isso que está acontecendo aqui. As maravilhas de Deus saem da boca da igreja com uma língua como de fogo. E supera as barreiras comunicativas, e as pessoas que estão ali estão admiradas, porque elas estão entendendo. Quebra-se uma barreira idiomática excelentemente, quebra. Há vários idiomas ali. Uma língua é falada, vários idiomas são compreendidos, um mistério. Mas o mais importante, eles estão admirados, extasiados com o quê? Com as maravilhas de Deus. Ou seja, a maravilha de Deus toca o coração das pessoas. Porque essa é a grande barreira. Não adianta você intelectualmente entender tudo e até ter capacidade de reproduzir, mas essa maravilha de Deus que sai da minha boca não tocar o seu coração. E você sair daqui desejoso de comer isso, de mastigar isso, de levar isso para a sua vida. Então, por exemplo, capítulo 3, há uma barreira muito interessante. Pedro e João vão para o templo.
O texto vai dizer que diariamente eles estão fazendo isso. Vão para o templo, por volta das 15 horas. Diariamente também, em paralelo, está na porta do templo um coxo, mendigando. Então imagine a cena, diariamente Pedro e João vão ao templo orar, cultuar. Diariamente está na porta do templo alguém pedindo ajuda, numa situação complicada, debilitada. Um dia, interessante, um dia, agora, não é mais um Pedro e João qualquer que estão indo ao templo, é um Pedro e João cheios do Espírito Santo. E sabe qual barreira que o Espírito Santo derruba? A nossa insensibilidade. A nossa insensibilidade diante da dificuldade do outro. Eles vão diariamente, e aquele coxo é uma paisagem naquele lugar. Mas agora, cheios de fé, o texto vai dizer que eles abrem os olhos e eles veem aquela pessoa. Eles conseguem enxergar, porque o Espírito Santo abre os nossos olhos, nos tira da insensibilidade, nos faz olhar para as pessoas e sentir a compaixão de Deus que um dia Ele teve por nós para com as pessoas. A dificuldade da pessoa toca o nosso coração. Não tem como mais eu continuar o mesmo, vendo a pessoa do meu lado sofrendo, padecendo, e me tornar insensível. E sabe o que é interessante? Às vezes nós até vemos a dificuldade da pessoa. Às vezes nós até sabemos da limitação. Mas se você é como eu já fiz isso. Sabe o que eu já fiz? Sabendo, percebendo a necessidade da pessoa, julgando eu que eu não poderia fazer nada pela pessoa, eu fingia que não via. Porque ela estava numa situação tão complicada que eu olhava para mim, e eu fazia um julgamento muito simples. A crise dela é tão grande, o problema dela é tão grande, que eu não posso fazer nada. Então é melhor eu fingir que não estou vendo, passo de longe. Eu já fiz isso, confesso, já fiz. Mas Pedro e João estão me ensinando aqui uma coisa muito interessante. Porque superficialmente, a olho natural, como eu fiz muitas vezes, Pedro e João de fato não têm o que ele está pedindo, o que aquele homem entende que precisa, porque ele está pedindo prata e ouro. E aí eles vão dizer algo interessante: olha para nós. Humanamente falando, nós não temos para oferecer a você o que vai resolver a sua situação. Nós não temos. Mas o que nós temos, isso eu te dou. E ele vai dizer algo forte. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos sim o que as pessoas precisam. Nós talvez não tenhamos alguns recursos que nós julgamos serem necessários naquele momento, mas nós temos a autoridade do Espírito Santo, nós temos a autoridade do nome de Jesus, e quando Jesus toca, alguma coisa nova acontece. E a situação daquele homem vai ser transformada, vai ser mudada. E é isso que exatamente está acontecendo aqui. A barreira da insensibilidade cai. A barreira do medo cai, da insegurança cai. Por exemplo, nós percebemos como que essa igreja supera as suas oposições. Há uma figura emblemática que para em Atos dos Apóstolos, Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, alguém que se coloca em oposição à igreja, tentando parar a igreja. E a igreja temeu Saulo de Tarso durante muito tempo. Imagine uma pessoa da amplitude de Saulo, da capacidade, um inimigo feroz, alguém que ameaçou a igreja, fez muito mal para a igreja. Mas sabe o que acontece? O próprio Saulo de Tarso vai conhecer algo que nós, igreja, às vezes nos esquecemos, que a obra não é nossa. A obra não é nossa. Quando Saulo de Tarso se levanta contra a comunidade cristã e começa a fazer o que está fazendo, o próprio Jesus vai pará-lo.
E quando Jesus se apresenta para Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, ele vai dizer algo interessante: sou Jesus a quem você persegue. Ou seja, as oposições que se levantam contra nós, Igreja do Senhor, uma vez que entendemos o propósito, estamos seguindo o projeto, não são oposições contra nós, são contra o próprio Deus. E sabe o que nós precisamos fazer? Nada, confie no Senhor. Deixe que o Senhor retire do nosso meio, da nossa frente, toda e qualquer oposição, porque a obra é dele. E sabe o que Jesus fez na experiência com Saulo de Tarso? Jesus, por causa do seu poder, da sua graça, da sua infinita bondade, Jesus transformou o que sem dúvida era a maior oposição, o maior obstáculo para o avanço da igreja, no maior instrumento para o avanço da igreja. Você percebe? O que estava ameaçando o crescimento da igreja se torna nas mãos de Deus agora um instrumento para o crescimento da igreja. Porque é Paulo que vai sair em missão, há pelo menos 3 grandes missões, diversas igrejas são plantadas. Paulo vai deixar para nós um tesouro literário riquíssimo, pelo menos 13 escritos debaixo da autoridade paulina, uma riqueza muito grande. Então, mas antes ele era uma oposição. Alguém que a igreja olhava e pensava assim, isso vai nos fazer mal. Deus colocou a mão e fez o quê? Transformou aquilo num instrumento de avanço. Sabe por quê? Porque o recurso não é natural. O recurso para o avanço da obra de Deus é a presença do Espírito Santo. E é nisso que nós precisamos pensar. Há diversos exemplos aqui em Atos dos Apóstolos que envolvem, por exemplo, dinheiro. Um grande erro da igreja é pensar que a sua agenda, os seus programas, os projetos dependem necessariamente de dinheiro. A igreja faz os seus projetos, traça os seus sonhos, os seus objetivos, às vezes, baseado num orçamento. Percebe isso? Olha que coisa complicada, como se a gente tem um saldo bancário suficiente, então nós estamos autorizados para fazer. Mas se nós não temos, nós não vamos fazer. E sabe que, por exemplo, Atos narra para nós que um homem chamado Barnabé, tocado pelo Espírito Santo, tá? Pelo Espírito Santo, vendeu um terreno, trouxe tudo e depositou nos pés dos apóstolos. Muitas outras pessoas foram fazendo isso. Sabe para dizer o quê? Que a igreja de Deus não depende de recursos naturais, não depende de recursos humanos, financeiros, aquilo que nós julgamos. Se a pessoa tal não estiver, o projeto não vai para frente. Se colocarmos isso na mão de fulano, não sai nada. Se não tivermos isso ou aquilo, não vai dar certo. E a gente vai traçando os nossos planos, os nossos projetos, as nossas estratégias, vamos colocando o nosso jeitinho ali e aqui, e a gente esquece do principal. Nós podemos, às vezes, ter uma conta bancária gorda, pessoas talentosas, recursos naturais aqui sobrando, pessoas que nós olhamos assim, elas até nos intimidam da sua grandeza natural, falam muito bem, tocam bem, fazem muito bem o que decidiram fazer, são pessoas humanamente reconhecidas no seu trabalho, têm vocação sobrando, mas sabe o que acontece? É uma pessoa vazia do Espírito Santo e não vai acontecer absolutamente nada. Nada. Pode acontecer no campo humano. Ela pode fazer algumas coisas que vão até trazer algumas pessoas. Mas o principal, que é essas pessoas conhecerem o rosto de Deus e viver uma experiência de que Deus as toque e o próprio rosto de Deus passe a fazer parte da vida delas, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque isso é uma obra do céu. Do céu. Então, o que Atos dos Apóstolos está dizendo para nós, irmãos e irmãs? Que o recurso é a presença do Espírito Santo. Se nós formos uma igreja cheia do Espírito Santo,
uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que buscam a presença do Espírito Santo, que querem agradar o Espírito Santo. Nós receberemos da parte dele tudo o que for necessário. Tudo. Precisamos de pessoas, o Espírito Santo vai levantar. Pedro pregou, 3.000 pessoas foram batizadas. Precisamos de dinheiro, o Espírito Santo vai tocar os corações. Pessoas andarão na generosidade do Espírito. Precisamos de mais espaço, o Espírito Santo vai tocar. Precisamos disso, daquilo, o Espírito Santo vai prover. Sabe por quê? A obra não é nossa. A obra não é nossa. Nós não podemos nos esquecer que a obra na qual estamos inseridos, ela não tem a ver com tijolo, com cimento, não tem a ver com as nossas habilidades naturais. Ela é uma obra espiritual e ela se faz unicamente debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. E sabe qual é a boa notícia? Esse recurso está disponível. E esse recurso, ele é ilimitado, ele não se esgota, e o próprio Deus deseja derramar sobre nós constantemente, porções, porções, porções e mais porções desse Espírito Santo, para que sejamos homens e mulheres cheios, plenos do único e necessário recurso para a manutenção da obra de Deus. É a respeito disso que Atos dos Apóstolos está dizendo para nós. E sabe como que Atos dos Apóstolos encerra a sua aventura? Paulo está preso em Roma, uma espécie de prisão domiciliar. Como ele apela para um julgamento de César, ele está em Roma, acompanhado de um soldado, está preso. E Atos vai encerrar a sua narrativa mostrando Paulo lá, pregando o evangelho, está em cadeias. E a última frase de Atos dos Apóstolos é: o evangelho era pregado com ousadia, o evangelho se espalhava cada vez mais sem impedimento algum. A última frase de Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Paulo estava preso, limitado humanamente falando, mas o evangelho não. Não há cadeia, não há fronteira, não há obstáculo que possa parar o evangelho de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo estava cheio do único e verdadeiro recurso que move a obra de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa. Você quer ser cheio desse recurso? Você quer ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo? Alguém que anda debaixo do sopro do Espírito Santo? Então eu convido você a se colocar de pé. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa hora. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero ministrar sobre você. Sem dúvida alguma, desde que nascemos, Deus tem derramado sobre nós dons, talentos, recursos. Tudo isso que nós já temos. Mas acima de tudo, nós precisamos do toque do Espírito Santo. Para que não façamos o que fazemos de modo natural. Porque Deus deseja usar você para essa obra. A fim de que por onde você andar, você seja uma pessoa cheia do Espírito. E ao fazer o que você faz, até mesmo se for considerado algo simples, será algo simples, incendiado pelo Espírito Santo de Deus. É a respeito disso que esse evangelho nos convida a viver e fazer. Se você deseja isso, feche os seus olhos. Faça o que aquela igreja fez. Clame. Clame. Não olhe para você. Olhe para Ele.